Pois é, prefeito, o assunto que vem trazer hoje para a gente é um assunto que vai culminar com a sessão da Câmara de Vereadores hoje. É mais ou menos um problema parecido com a reforma fiscal do Brasil que não sai. Agora, o senhor estava me dizendo dias atrás que essa reforma poderia ser feita no seu governo, como não poderia ser feita no próximo governo. Mas o senhor entendeu de que deveria de assumir esta bronca, porque isso vai trazer pelo menos mais uma tranquilidade ao caixa do município e ao caixa do FAPES. Bem, em primeiro lugar, o projeto é do FAPES. Sim. Em dia 10 de novembro do ano passado, o FAPES me procurou com um ofício sugerindo que nós fizesse a reforma do FAPES do município ou da Previdência do município. Então daí recebi uma comissão de pessoas que coordenam o FAPES lá, colocaram toda a situação que estava, que o FAPES tem daqui para frente, tá? E daí eu sugeri que nós montássemos uma comissão de 9 pessoas, 5 funcionários, todos técnicos, 5 funcionários de carreira, servidores públicos, e 4 cargo de indicação. Sim. E montasse o esqueleto desse projeto para, assim que nos entregasse, nós ia mandando para a Câmara. Bem assim foi o assunto, nós vamos mandando para a Câmara, independente se nós vamos mandar todos juntos, vamos mandar um, daí uns dias vamos mandar outro, e assim aconteceu. Eles me entregaram por volta do dia 12, por aí, o primeiro projeto, que é o que muda a lei orgânica, tá? E veja bem que se esse projeto não passar, os demais também vão ter problema. Aí... o primeiro trata sobre a alteração da lei, alteração da idade da aposentadoria. Homem com 65, mulher com 62. Na verdade, o homem já é 65 hoje, na lei. Na Constituição Federal não, e municipal também. Sim. Só muda a mulher. 60 para 62. Ok. O homem já é 65. Certo. Tá? Esse é o fundamento que muda a lei orgânica do município. Certo. Tá? Atingiria basicamente as mulheres nessa alteração de hoje. Isso. Então, assim, existe um ponto de equilíbrio de contribuição, que isso foi muito estudado. Para quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Certo. Tá? Ou até ter vantagem. Por exemplo, o ponto de equilíbrio de pagamento do FAPES, de desconto dos funcionários, 3.930. Certo. Daí para cima, aumenta a contribuição, e para baixo diminui. Inclusive, quem ganha 2 salários mínimos vai diminuir R$ 48 da sua contribuição para com o FAPES. Tá. Né? Então, isso foi tudo muito bem pensado, muito bem organizado. Quem ganha menos vai contribuir com menos. Então. Quem ganha menos até vai ter desconto, entendeu? Certo. Né? E ele vai ganhar, são R$ 48 a mais na conta dele no final do ano. Então, assim, o fundo hoje teria que ter mais de 600 milhões para ser autossustentável. Mais de 600. Sabe quanto tem? 100 milhões. Ou seja, tem um déficit de 500 milhões. 500 milhões. Se essa reforma for aprovada, a recém hoje é o primeiro passo de uma caminhada, né, que eu quero dizer aqui que eu acredito sim que o projeto deve de passar, e esse projeto foi sugerido pelo vereador Ronaldo e vereador Vitor, que nós segurássemos uns dias, isso foi através do Alex, e nós seguramos 30 dias, e como esse projeto não pode ser modificado, entendeu? Porque ele, quando entra na Câmara, ele tem um rito diferente dos outros. Sim. Ele fica 30 dias adormecido e 20 dias para que os vereadores apresentem emenda. E eles perderam o prazo e não apresentaram. Eu li o projeto agora há pouco, prefeito. O projeto é bastante simples. Só troca o artigo 32, troca a idade. A emenda seria acrescentar um ano menos um ano, não teria muita coisa para acrescentar. Mas eu queria saber também do advogado doutor Fabiano, que é procurador, prefeito. Vamos imaginar que esse projeto aqui passe, e eu quero fazer a alternativa do que o projeto não passe. 2 alternativas.
O que muda, doutor Fabiano? Bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, prefeito, bom dia, Alex, Tarso, Diego e a todos que nos ouvem. Pois essa é a grande questão, Fábio, porque agora, a partir de agora, é a hora de chamar a comunidade para dar uma escutada boa nesse projeto, porque é um passo importante que a comunidade vai dar. Ou Camaquã segue trilhando um caminho de evolução, ou por um passo em falso, numa situação que envolve o futuro do município, nós começamos a ter problemas, primeiro, para o cidadão. E é isso mesmo que eu estou dizendo para os senhores, embora seja uma reforma da Previdência, o primeiro atingido é a comunidade. E no futuro, um problema de falta de solidez nesse fundo dos aposentados e, quiçá, o governo vai engalfinhando de tal forma as finanças públicas, destinando tudo para pagamento de folha, a ponto de também termos um parcelamento de salário. Foi o problema enfrentado pelo Estado quando conseguiu recuperar o fôlego e voltar a pagar os seus servidores e começar a botar em dia as contas com os hospitais. O município de Camaquã não precisa trilhar esse caminho. Agora a comunidade precisa estar atenta, porque hoje à noite nós começamos o primeiro passo. O que muda se não pagar? O primeiro ponto é que o projeto ele visa a questão do FAPES, mas lá pelas tantas se encontrou com outro problema, que era a lei de responsabilidade fiscal. E eu explico isso de uma forma bem rápida aqui para a comunidade entender. O FAPES, quando pediu no ano 2019, já pedia. Diz assim, gente, leva até o prefeito, Fabiano, leva até o prefeito o pedido de nós fazer essa reforma, no final de 2019. 2020 veio a pandemia e a gente sabia que não podia tratar disso. Mas por quê? Porque eles já sabiam que com a reforma que teve na legislação federal, Camaquã estava ficando para trás. Ou seja, toda a população está envelhecendo com saúde, pode trabalhar mais e fica mais tempo recebendo desse dinheiro do FAPES. Automaticamente vai gerando esse déficit. As leis são estáticas de um período onde as pessoas viviam menos e as aposentadorias então duravam menos tempo. Pois bem, esse é o primeiro ponto. Se nós não aprovarmos esse projeto, o futuro dos servidores que dependem desse dinheiro no momento em que vão se aposentar e vão bater as portas do FAPES está sob forte risco. Sob forte risco mesmo. São 588 milhões de déficit. A outra situação, funcionário e lei de responsabilidade fiscal. Aonde que se encontraram esses assuntos? Esse financiamento do déficit atuarial, que foi feito lá em 2011 para cobrir esse déficit, ele gerou uma alíquota suplementar para o município. Além da alíquota patronal, o município paga esse financiamento através de uma alíquota suplementar. Só que ele vem corroendo as contas públicas, mas não era contado como despesa de pessoal. Em 2021 veio o Tribunal de Contas dizer, ei, estou mudando meu pensamento. E o Tribunal de Contas, como aquele que coordena a forma de fazer a contabilidade dos entes públicos, disse assim, tu pega isso daqui e joga para dentro da folha. E explodiu o gasto de folha. Aí vem o segundo ponto. Os servidores que até então não vinham tendo problema da lei de responsabilidade fiscal, que diz que a partir de 51.3 tem que congelar os salários, a partir daí nós não podemos ter possibilidade de dar ganho real aos servidores. Então, inclusive podendo lançar mão de situações drásticas para diminuir os gastos das folhas, tal como redução de carga horária ou, quiçá, também demissão de servidores. Resumindo, aprovando, o município diminui R$500 mil dessa alíquota suplementar porque diluiu esse prazo de aposentadoria para mais, e R$500 mil que o município tira disso daí distensiona o nosso índice de gasto pessoal. Sim. Começamos a trabalhar a possibilidade de dar aumento real. O que vale? O que está em jogo? Ou o servidor luta e alguém luta sob pretensa, dizendo que defende os interesses dos servidores, quando na verdade está deixando ele na aspa do touro, como diz o gaúcho. Ou o servidor luta por uma aposentadoria num período menor e fica com seu salário congelado até lá, e aquele que ganha R$1.000, dentro de um ano o poder de compra desse R$1.000 vira dentro de 2 anos o que será. Sim. Ou o servidor entende, juntamente com nós, que distensionando isso, temos a possibilidade de abrir o leque, voltar a dar uma vida digna para ele, pelo menos dando os aumentos, os reajustes, tudo conforme tem que se dar,
e a partir daí ele vai trabalhar um pouco mais. É isso que está em jogo. Agora, não aprovar, o município não consegue, só com as medidas que tem para tomar, baixar esse índice a ponto... Então, não passando hoje, os outros projetos, como é que fica? Pois é, esse projeto de hoje, ele trata exclusivamente de um assunto, conforme tu já disseste. E ele tem 2 votações. Tem a de hoje e tem depois de 10 dias, como não precisa convocar extraordinário, provavelmente em 15 dias. Sim. Mas aquele que diz que não tem diálogo, que não teve oportunidade de trabalhar, se ele disser não hoje, ele fulmina a reforma. Então, assim, é questão de... Querem sinalizar que querem diálogo, o primeiro passo é vote sim hoje, deixe a reforma ter andamento e nos próximos dias o prefeito já disse que o FAPES vai acolher as propostas, vai receber as propostas e analisar e discuti-las juntamente com quem fizer proposta. Eu queria uma posição que se o senhor me diga, o senhor tem uma posição do sindicato dos funcionários do município sobre isso? Qual a proposta? Vamos ser bem claros assim. Qual a proposta dos funcionários, do sindicato dos funcionários dos municípios para com o projeto, não de hoje, mas o calabouço todo? Nós tivemos uma conversa muito bacana, fomos lá, eu, o secretário Rafael e o vice-prefeito Abner, tivemos uma conversa muito franca, muito bacana, muito amistosa e papo reto. Foi muito, muito produtivo. E deixamos muito claro para o sindicato. Recebemos a resposta do sindicato também naquele guarda-chuvão que tem se usado nos últimos dias, que é não temos certeza do que está por vir, não temos diálogo, enfim, aquela coisa toda. Então o sindicato só disse que não pode ser favorável porque não se sente com tudo muito claro para ele. Porém, propostas efetivas, assim, de dizer, nós queríamos mexer aqui ou queríamos mexer ali, não, nem do sindicato, nem dos vereadores que são mais vinculados ao sindicato, tipo o pessoal ali do PT, do PDT, também não fizeram proposta nenhuma. E esse projeto, ele é de conhecimento desde dezembro, desde o dia 12 de dezembro. Eu procurei o projeto hoje para preparar a entrevista dos senhores, está protocolado 12 de dezembro, tá? Então... Janeiro, fevereiro, março, 90 dias, 100 dias hoje. O que mais o pessoal precisa para discutir isso, prefeito? Na verdade, teve o período do recesso, que isso não contou. Né? Aqui eu contei o recesso junto, mas o recesso, o vereador... Nada impede do vereador pegar o projeto e estudar ele. O recesso é não ter sessão normal. O resto acontece, a vida acontece da gente. Mas assim, Fábio, tem um dado que é muito importante tu saber e a nossa população saber. Sim. O ano passado, nós pagamos da lei complementar, que é a dívida do FAPES, 1.630.000 por mês. 1.630.000 por mês. Vezes 13, né? Tem o 13º. Tem que pagar 13 vezes isso. 21.190.000 reais. Sabe para quanto foi esse ano? Para 2.075.000 vezes 13, 26.975.000 reais. Da onde que sai esse dinheiro aqui? Sai da agricultura, do transporte, da infraestrutura, porque esse dinheiro tem que sair do livre, tá? Do livre. Então assim, e cada ano que vai passando, a coisa vai ficando pior. Hoje, por exemplo, a cada R$1.000 que um funcionário ganha, o município paga R$640 somente de previdência para ele. Então assim, está se tornando insustentável. 26 milhões nesse ano de 2023, só para pagar o FAPES. Só para pagar o FAPES. Só a alíquota suplementar, Só a alíquota suplementar, não está se falando no... E o suplementar é a dívida que tinha o município lá atrás. Outro dado muito importante, assim, para a gente avaliar, analisar. Quando nós recebemos o governo do ex-prefeito João Carlos Machado, em janeiro de 2017... a prefeitura tinha 1.651 servidores no dia que nós assumimos o governo. Quanto tem hoje? 1.470. Ativos, estão falando? Funcionário ativo. Uma diferença de 181 servidores. Se fizer a conta dos 22 CC que já foram demitidos, e vai ser muito mais ainda, são 203 servidores a menos. Olha quanto de serviço nós aumentamos, Fábio.
Aumentamos a UPA, que nós botamos em funcionamento, 2 escolas infantil, Barbosa, Lessa e Recanto Infantil, usina de asfalto, 8 unidades básicas de saúde, né, mais laboratório, enfim, tudo isso precisa de pessoas para tocar. Tá? E o que eu te digo assim, ó, e além dessa queda aqui, a gente já está fazendo um estudo para a gente demitir também servidores públicos. Por quê? Porque a estabilidade do servidor vai até os 54%. Sim. Passou dali, o prefeito pode, né, tomar outras medidas. Então, assim, ó, a gente torce, né, eu torço, o Fabiano, todo o nosso time torce para que Deus ilumine a cabeça dos vereadores, porque, assim, ó, é muito serviço que vai ser comprometido. Tu analisa as emendas parlamentares, por exemplo. Tá? Quando ela é inserida lá no Ministério, né, lá no Ministério, sim, tem que ir toda a documentação para lá. Inclusive a CND, a certidão negativa de débito da Previdência. E o município não vai ter essa certidão. Então, emenda parlamentar, os vereadores já podem ir segurando. Tá? As emendas parlamentares que vêm para o hospital, muitas vêm via município, sim, porque o hospital não tem as negativas também. Nós também não vamos poder receber. Então vai tornar um caos a nossa população. Hoje, desde a semana passada, na Fabiana, nós já estamos enfrentando um problema com os abatedouros de Camaquã. Nós só temos 2 médicos veterinários para atender. E eles alegam que estão subcarregados de trabalho e ainda não tem hora extra. Então estão ameaçando. E daí a preocupação do mercado Macla, que tem matador próprio, entendeu? E outros, que foram nos procurar, falando para eles da sua preocupação. E nós dissemos, olha, infelizmente a gente não pode pagar hora extra. Então eles correm também o risco de daqui a amanhã não ter carne para vender no supermercado. Não tendo médico para acompanhar, o abate não tem. Não pode acontecer o abate. Então, assim, ó, são várias questões. Estou aqui com o prefeito Ivo de Lima Ferreira, com o secretário Fabiano Ribeiro, procurador. E prefeito, apareceu já várias perguntas que não tem nada a ver do assunto principal nosso aqui, né? Não sei se o senhor quer responder agora ou vamos primeiro tratar do assunto principal. Eu acho que primeiro vamos tratar do assunto principal, entendeu? Até porque esse assunto principal diz respeito a todos os assuntos. Uma das perguntas aqui que veio, só para atrapalhar um pouquinho a conversa, perguntou sobre concurso público na prefeitura. Em primeiro lugar, quando a gente está com o índice estourado, a lei, né, de responsabilidade fiscal nos proíbe de fazer concurso público. Qualquer concurso público. Além de estar congelado o salário dos servidores, sim, também a gente esbarra que não pode fazer concurso público. Não pode abrir nova despesa. Não pode abrir nova despesa. Então, a arrecadação do município teve alguma variação negativa esse ano? Teve, né? Agora nesse mês de fevereiro a receita caiu. Por isso é que assim, ó, a folha de pagamento em dezembro nós não conseguimos pagar 1/3 das férias dos funcionários. Por quê? Porque ia estourar o nosso índice. Certo. Tá? Foi pago isso no mês seguinte. E aí nós pagamos em janeiro. Em janeiro, a folha dos servidores do município, toda a folha de servidores, custou para os cofres públicos 11.350.000. Aí tem muita gente que diz, mas o CC... Sabe quanto foi a folha do CC? 290.000. Sim. Então, assim, ó, é muito sério isso aí, cara. Com a queda da arrecadação, então, o que muda agora? Porque o senhor aquela vez disse, olha, estamos torcendo para não cair a arrecadação, mas houve arrecadação em queda. Fevereiro caiu a arrecadação, por isso é que o índice subiu, o índice de gasto subiu, porque nós economizamos com a folha 2.200.000. Tá? Mas caiu a arrecadação, e aí não adianta nada. O índice subiu para 55 pontos alguma coisa. Sim, nós estávamos conversando aqui no intervalo e o senhor dizia assim, às vezes a gente faz um rodeio para dizer as coisas e às vezes o pessoal não entende.
Qual a importância da aprovação desse projeto hoje não só para os funcionários, mas também para as atividades, em um deles uma meta que o senhor tem de asfaltamento, de melhoria de obras, calçamento. O que uma coisa tem a ver com a outra? Na verdade, o Fábio e todos que estão nos assistindo, a conta todo mundo vai pagar. Não é só os funcionários públicos. Tá? Todo mundo vai pagar essa conta. Eu diria assim, hoje, se o projeto fosse aprovado hoje, tá? Se faz um novo cálculo, né? Atorial, e daí o valor vai baixar para 1.630.000, igual era o ano passado. A conta, o déficit lá, que é de 600 milhões, vai baixar para 350 milhões. Tá? E com isso, 500 milhões a mais no caixa da prefeitura, nós vamos começar a sonhar, a pensar de dar um aumento para os servidores. Porque até então não existe nenhuma expectativa. Se o projeto não for aprovado e o funcionário ganhar 10 mil reais e passar 10 anos e faltar 10 anos para ele se aposentar, quando ele chegar a se aposentar, o salário dele está desse tamanho e o que ganha pouco vai terminar. Então, assim, é muito sério, Fábio, muito sério. Então, não havendo aprovação, a prefeitura continuará pagando 2.075.000, o senhor falou. Havendo aprovação, poderá esse valor cair para 1.600.000, economizando 500 mil por mês. Isso, esse é o cálculo que foi feito. Esse é o estudo que foi feito. E o fundo municipal também, o FAPES, também alterando as idades de aposentadoria, o cálculo do fundo cai quase 300 milhões. Para 350 milhões de Isso déficit. É um cálculo atuarial. Isso aí a empresa que faz o cálculo já propôs isso. Exatamente. Então, e aí o déficit, em vez de 500, vai para 200 milhões, mais ou menos. Não, 350. Não, eu sei, mas hoje tem 100, precisaria mais 200 e pouco para ficar saudável o caixa do FAPES. Então, assim, é uma preocupação muito grande para nós que estamos à frente da gestão. E veja bem, eu não tinha nenhuma necessidade de enfrentar esse desgaste político agora, no penúltimo ano de governo. Mas tem muitos governos que passaram que não tiveram a coragem de mexer. E eu quero sair da prefeitura de cabeça erguida. Caso o projeto não passe na Câmara de Vereadores, daqui 10 anos, se Deus me permitir que eu estiver aqui, eu também vou pagar o pato junto. Também. Mas eu quero que o meu município seja um município pujante, né, que tenha crescimento, que a gente possa dar o retorno para os empresários, que contribuem, que geram emprego, que geram renda no nosso município, poder entregar algo para a nossa sociedade. É isso que eu penso. E vou dizer mais, não sei nem quem vai ser o próximo prefeito. Pode ser até alguém da oposição, hoje. Mas o certo é o seguinte, vai encontrar grandes dificuldades. O meu governo, até o final do mandato, eu vou conseguir, adequando de um lado e de outro, eu vou conseguir chegar lá. Tá? Sem atrasar a folha de pagamento. Mas a partir do próximo, já vai começar a atrasar a folha de pagamento. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa assim. Eu sei que às vezes tem umas rusgas políticas, o pessoal acha que o senhor às vezes quer determinar as coisas, mas eu pergunto o seguinte, por parte dos funcionários públicos, por parte do sindicato, que tem uma estrutura a zelar e também uma estrutura que é bancada pelo sindicato, porque o sindicato tem grana para ajudar a contratar um contador, contratar um escritório, para fazer esse cálculo atuarial em paralelo com o da prefeitura. Eu pergunto o seguinte, assim, que às vezes é muito tranquilo ser passivo no assunto. Não, vocês resolvam. Mas o funcionário público, aquele que não é sindicalista, aquele que é trabalhador, só trabalha, recebe... ele entende que esse trabalho representativo por parte do sindicato de apresentar contraproposta, olha, não é bem assim, vai ser diferente, porque eu não ouço a contraproposta, eu não ouço dizer o seguinte, esse cálculo atuarial é uma mentira, não é tudo isso. Eu não estou ouvindo esse eco contrário. Quem fez o cálculo atuarial foi gente que entende, né? Profissionais da área, entendeu? Sim. Como é que é o nome do professor? Lumens, Walter. Walter, Guilherme Walter. Doutor Guilherme Walter. Da empresa Lumens. Que apresentou o estudo, inclusive foi lá na educação também apresentar
para o sindicato, para os vereadores, para os assessores e para os funcionários que quiseram participar. Sim. E a partir daí nós começamos a montar o esqueleto do projeto. Então, eu lhe pergunto assim, porque eu não entendo. É? Eu não entendo do assunto, do cálculo. Alguém entende, tem que ser contador, gente que entenda. Quer dizer, quando tu tem um problema dessa magnitude, que não é pouco, é gigante, estou vendo que é um negócio gigante, como o Brasil, como o próprio governador do Rio Grande do Sul teve. A outra parte, que é o maior interessado, contrapõe alguma coisa, contraproposta de alguma coisa? Eu posso te dar esse panorama, Fábio, sob 2 viés. Primeiro, um papo direto com os servidores. O que a administração fez? Foi até as secretarias e começou a explicar. Na verdade, chamava as secretarias lá no auditório da educação e dizia assim: pessoal, a realidade do município é essa. Se nós não regularizarmos, nós vamos chegar nessa consequência aqui, que é pior para todo mundo. Certo. E esse papo, a gente tinha deles a seguinte resposta: olha, gostar, eu não gostei. E realmente, está mudando a vida deles, pedindo que trabalhem um pouco mais. Entender, eu entendi. Me parece que não temos outra saída. Alguns até manifestavam o seguinte: tchê, mas precisamos acelerar isso, porque quanto antes a gente fizer, mais possibilidade temos de fazer o aumento, de termos aumento, sim. Porque além da expectativa de ter para receber lá, quem ganha pouco precisa comer no fim do mês e vai perdendo o poder aquisitivo do seu salário. Esse é um cenário. A outro cenário é essa conversa que a gente teve com o sindicato, que infelizmente não veio esses questionamentos para nós. Ainda dá tempo, Fábio, dá. O que nós estamos dizendo é que esse projeto de hoje ele trata de um artigo. Não. E é só aprovar esse projeto na primeira votação, que ainda tem muita coisa para ser discutida e ninguém está se atropelando nada. Só o que não podemos e que está chateando a gente é esse escudo de não tem transparência, não tem diálogo, porque é o discurso mais fácil de se fazer. Só que a comunidade não pode ficar refém desse tipo de política. A gente precisa de vereadores que sejam propositivos, que vão lá, se debrucem sobre o processo e nos tragam alguma... O vereador até posso entender que ele daqui a pouco, como é oposição, não se manifesta. Mas eu estou lhe perguntando mais uma vez e frontalmente agora. O Sindicato dos Funcionários dos Municípios de Camaquã apresentou alguma proposta à Prefeitura? Não, nenhuma. Nenhuma proposta, só diz que não é bom, mas eu quero saber se tem proposta. De acordo com os dados que tem, não pode aprovar. E com os dados que... Sim, mas eu sou funcionário, eu sou professor, trabalho no interior, eu não tenho tempo, eu não sou sindicalizado, eu não tenho... minha função é ir para casa estudar e trabalhar. Eu tenho um sindicato que me representa. O sindicato propôs alguma coisa pelo funcionário ou não? Até o presente momento, pelo menos não. Não apresentou nada até agora. Eu fico pensando o seguinte, prefeito, eu acho que é uma coisa assim, eu como funcionário, que não tenho condição, que não sou sindicalizado, que apenas a minha função é trabalhar e cuidar da minha casa, eu deixo para alguém responder por mim, claro, quando é um sindicato. Né? Como também o senhor foi delegado para o senhor, como cidadão camaquense, o voto para o senhor ser o prefeito. Quer dizer, o senhor resolve o assunto. O sindicato e a Câmara de Vereadores têm que apresentar uma proposta. É isso que eu estou dizendo. Até hoje nós não temos nada. Agora, a prefeitura está dizendo, o FAP está dizendo, não vai dar. Bom, entra a vereança, entra o FAPS. Diz, olha, o FAPS, entra os sindicatos, olha aqui, ó. Se não for esse cálculo, se for aquele cálculo, se for assim, se tira os brancos, tira os pretos, tira as mulheres, tem que ter uma ideia. Mas agora o senhor só um lado apresentando assim, a proposta, o outro lado não, fica ruim, né? O que eles temem, os vereadores, é o seguinte, ó, de que esse projeto precisa de 2/3. Sim. Ou seja, 10 votos. Tá? Nós temos 9, falta 1. Esse 1 vai vir de lá. Certo. Tá? Dos vereadores que são não sei. Que depois deles eles alegam que vão assinar um cheque em branco para o prefeito. Aonde que está a confiança? Eu pergunto. E hoje assumir isso em público, e vou assumir lá para todos os vereadores, de que os projetos que mexem realmente no FAPES, que é os projetos complementares,
o FAPES vai dialogar com eles. O projeto é do FAPES. Ok, tá? então o senhor está colocando publicamente que o senhor não vai interferir ou vai deixar o diálogo aberto com os vereadores da oposição, situação para que venha propostas para que afine esse negócio e para que quem ganhe mesmo nisso aí seja o funcionário público, a prefeitura tenha fôlego, o FAPES tenha organização e o sindicato também faça o seu trabalho. É isso? E os munícipes também. Sim. Né, que estão esperando aquela entrega de serviço, né, que a prefeitura tem por obrigação de fazer. Então, o senhor acredita, então, passando essa parte, a segunda parte, A segunda parte é um novo diálogo, entendeu? Certo. É um novo diálogo. Daí, o sindicato, que é o dono do projeto, o FAPES, o FAPES não é sindicato, desculpa, vai estar lá, né, aberto aos vereadores para receber as propostas, para dialogar e discutir. As decisões vão ser do FAPES, porque o projeto é deles, entendeu? Partiu deles. Apenas eu fiz a intermediação. Tá? E não vai haver interferência nenhuma por nossa parte, né? Prefeito, vice-prefeito. Tá? Eu acho que o processo tem que ser transparente, como nós temos conduzindo até agora. Eu tenho uma amiga que é funcionária pública do município. Ela está me reclamando aqui que ela nunca foi chamada para uma reunião. Mas, claro, quem tem que chamar ela não é a prefeitura, ela é inativa, né? Os inativos é o sindicato, né? Que teria que chamar eles para uma reunião. Fábio, não, é só para... Tem uma... Prefeito, se me autoriza... tem uma faceta da comunidade, ou melhor, desse triângulo, desse tripé, que precisa ainda vir mais para a conversa, sabe, Fábio? Porque eu tenho batido bastante nisso, porque muita gente fala num diálogo franco, aberto e o mais amplo possível. Agora, essa amplitude ela tem que se estender pela representatividade também da comunidade. Quando eu falo da comunidade, estou falando aqui dos agricultores, que vão precisar da escola patrolada. E tem uma coisa, os primeiros recursos que se cortam são dos dinheiros, dos valores livres, os recursos livres, que envolve a Secretaria da Infraestrutura, Transporte. Tem o pessoal do agronegócio, tem os nossos empresários, e esse pessoal também está representado dentro da Câmara de Vereadores. E esses empresários, esses agricultores, o nosso comerciante, ele precisa ouvir aqueles que o representam lá, porque eles serão o primeiro atingido. Secretário Fabiano, eu vou dizer uma coisa, assim, me permite ser um pouco franco aqui, mas se não há proposta de quem está envolvido no processo, não é dos empresários que o senhor vai cobrar a resposta. Agora, por isso que eu lhe perguntei, e o senhor foi bem claro, não houve proposta tácita do sindicato dos funcionários e nem dos vereadores da oposição até agora para você, certo? Deixa eu só talvez eu tenha me expressado mal. Não são esses empresários que vão interferir no processo. Agora, eles podem sim, através dos seus representantes, dizer o seguinte: eu tenho interesse que isso vá adiante. E vou lhe dizer mais, na apresentação que nós fizemos lá na SIC, a presidenta Paola foi a público de bate-pronto e disse assim: sempre seremos favoráveis aos projetos que não representem trancamento da evolução do município. O que está em jogo aqui? Sequência de asfalto, sequência de pavimentação, arrumação de estrada, porque é isso que ali que reside os primeiros... Eu vou lhe dizer uma coisa bem sobre francamente, esse ponto de vista, o Rio Grande do Sul, durante anos, o prefeito e o empresário sabe disso. É ridículo, um estado que nem o nosso, nós temos que estar com um governador acertando salário de servidor, porque dinheiro para investimento não tem. É ridículo isso. É ridículo. Agora, infelizmente, isso aí foi de anos que foram acontecendo as coisas, né? E sempre foi se protelando as coisas. Bom, mas assim, eu tentei ser, perdão se eu fui um pouquinho franco, senhor prefeito, mas eu acho sim, nós temos que saber quem está no papel de quem nesse momento. Os funcionários, 1.600 funcionários, dependem hoje de vereadores que conheçam a história, sindicato que conheça, que FAPES, que tem ali gente, de prefeitura que está articulando esse projeto, para que resolva daqui para frente. Agora, se as partes não se acertam, vai para o voto, e o voto muitas vezes dá o lado contrário, dá diferente do que a gente pensa, né, prefeito? Claro, sem dúvida. Então, assim, ó, Bom, a gente sabe que o remédio é amargo, né, doutor? É amargo tanto para nós quanto para os vereadores tomar essa decisão,
Mas, infelizmente, a única saída que a gente encontrou até hoje é fazer a reforma da Previdência do nosso município, para que daqui a amanhã o município tenha saúde financeira para continuar investindo, para continuar prestando serviço e entregando o serviço de qualidade para a nossa população. Então, eu diria assim, acredito sim, até a última hora eu acredito na aprovação desse projeto, com certeza. Os 2 vereadores dos progressistas lá, quando eles foram lá para nós conversar, que a gente sentou e conversamos, depois eles entraram em contato com o coordenador político, o Alex, e pediram se não tinha como segurar uns dias o projeto, e isso está registrado. Tá? E eu disse assim, não, nós vamos dar 30 dias. Aí falei com o presidente da Câmara e disse, segura 30 dias. E os 30 dias já venceu e nós não recebemos nada. Nenhuma manifestação, nem um muito obrigado por ter segurado 30 dias. Tá? Então, assim, eles não precisam ter medo, achando que os outros projetos nós temos maioria simples. Nós vamos discutir igual com eles. Muito bom. Sem problema. Não, é isso que eu precisava que o senhor me falasse francamente esse assunto. Prefeito Ivo, eu estou com a pauta já, levamos 1 hora e pouco aqui para o papo. E eu tenho uma série de perguntas aqui, prefeito, que trata sobre pavimento, sobre Ponte do Zacarias, asfalto da Vila Aurora. Vamos marcar um outro dia aí. Tá, mas eu vou guardar essas perguntas aqui. Eu quero que o senhor. Só uma pergunta aqui, que uma amiga está insistindo, sobre o dinheiro que a prefeitura pediu emprestado para o FAPS para fazer um cumprimento de uma conta lá atrás. Foi pago? Tá praticamente pago, está sendo pago. Está sendo pago, com correção. Em dia, com correção, com juro, com tudo. Ok, não, é só para... Tá tudo certo. O município não deve nada para o FAPS. E está contabilizado, sabe? Foram 4 milhões que está contabilizado nesse valor. E são 4 milhões do universo de 600, tá bem? Certo. Não, tá bom. Aqui tem outras perguntas sobre calçamento, patrulhamento Antônio José Ribeiro, Capitão César Pantaleão também com calçamento. O asfalto da Vila Aurora, como é que tá esse assunto, prefeito? Tá faltando emenda, né? Andando, tá faltando emenda, né? Falta dinheiro ali, mas... Falta dinheiro, mas é uma promessa do senhor, né? Claro. Ponte do Zacarias lá com a chuvisca. Aquela lá vai ser em seguida, agora nós vamos começar. Temos só findando uma e a próxima é aquela lá. Bom, aí tem outras aqui. A madeira já está encostada, né? Já está encostada lá, tá. Boa, então tá. Então vamos cobrando isso aí. Vou marcar com o prefeito então, para nós falar sobre a situação da cidade, tá, prefeito? Uma tá bem? Não. A gente com todo prazer. Obrigado, Alex. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Fábio. Um abraço a todos. A gente agradece, o Fábio, dizer que à noite estarei lá na Câmara de Vereadores e vou usar a tribuna, se assim me concederem, entendeu? Em defesa do projeto, porque eu acredito que os vereadores ainda precisam, alguns, elucidar melhor. Eu fiquei perplexo quando um vereador, quando chegou o projeto na Câmara, o cara disse, eu não li nenhuma página, mas sou contra. Mas o que é isso, cara? Tem que estudar a matéria, cara. Tem que se conhecer, eu acho, para falar tem que dar um palpite. Também outra coisa que me deixou bem assim, sabe, chateado, foi uma pessoa da sociedade, que até, vamos dizer, uma pessoa vim me perguntar se eu tinha devolvido o dinheiro que eu peguei do FAPS. O FAPS é uma autarquia que tem a sua diretoria com outro CNPJ. O prefeito não tem nada a ver, não tem gerência nenhuma naquele lá. E o dinheiro o dinheiro que a prefeitura pegou do FAPS foi feito em lei da Câmara, quer dizer, está tudo anotadinho lá. Claro, foi feito em lei. Foi comprado com aquele dinheiro, foi comprado o equipamento lá da UPA lá, que as pessoas, quando precisam, no final de semana, tem uma porta aberta lá.